Olá, boa noite. Terça-feira, 3 de abril, estamos ao vivo e a partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista. Agora, 9 horas em Joinville e eu dou uma boa noite para os meus telespectadores, uma boa noite também para os meus convidados, já agradecendo a presença de vocês, muito obrigada. E o programa Ponto de Vista, você já sabe, debate os assuntos que foram destaque na imprensa, destaque na mídia durante a semana. No programa de hoje, vamos falar de economia, política e, claro, trazemos a pauta mais uma vez aqui para o nosso ponto de vista, a novela e o impasse entre Cartão Joinville e Conurb. Olha, hoje um dos meus convidados fez um estudo sobre algumas vagas e ele vai estar falando sobre esse assunto também que vai entrar no nosso debate. No primeiro bloco, meus convidados vão comentar o caso, mais um escândalo político em nosso país, o caso Demóstenes Torres, em mais um escândalo de corrupção na política brasileira. Dessa vez, o caso envolve um esquema de exploração de jogos de azar. Ironicamente, jogos de azar que são proibidos em nosso país. Já no segundo bloco, o destaque vem da economia e o pacote de incentivos para a indústria lançado hoje pelo governo federal. Pacote esse que pode beneficiar a vinda de empresas para a nossa região, como a instalação da BMW em Araquari, que também já falamos aqui no nosso programa. E no terceiro bloco, vamos sem falar de Joinville e o impasse jurídico entre Cartão Joinville e Conurb. De um lado, a empresa que voltou a operar no último dia 29. De outro lado, a Conurb, que teve um recurso de cassação de liminar negado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no dia de ontem. E para o nosso bate-papo desta terça-feira, eu recebo o advogado Marcelo Harger, graduado pela Universidade Federal do Paraná, é pós-graduado em processo civil pela Pontifícia Católica do Paraná e também mestre e doutor em Direito do Estado pela Católica do Paraná. Professor e coordenador em diversos cursos de graduação e pós-graduação e extensão universitária. Também é membro do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. E claro, toda terça-feira recebo mais um colega de imprensa, um colega de profissão. Hoje com o jornalista Thiago Dias, graduado pela Univale em 2001, é pós-graduado em Gestão da Comunicação Empresarial pela Sustentar Escola de Negócios. Já atuou como assessor de comunicação em diversas empresas e entidades, entre elas a SDR Joinville, onde desenvolveu um excelente trabalho por cerca de 5 anos. Atualmente, é assessor de comunicação da CDL Joinville e também tem um quadro de comentários políticos na TV da cidade. Uma boa noite. Boa noite. Mais uma vez para vocês e já agradecendo a presença mais uma vez. E lembrando que você também pode participar do nosso programa através do nosso Twitter, @PontoDeVista3. Se você quiser dar a sua opinião a respeito de um dos nossos assuntos, é só clicar lá e mandar a sua mensagem para a gente. E a gente começa o programa de hoje falando sobre política, ou melhor, de mais um caso de corrupção na política brasileira, que já não é mais novidade, né? Infelizmente. Dessa vez, o caso envolve o senador Demóstenes Torres, investigado pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento em um esquema de exploração de jogos de azar no estado de Goiás. Na manhã de hoje, o senador pediu sua desfiliação do Partido dos Democratas, mas ainda não renunciou ao cargo. E agora eu quero saber dos meus convidados, além de Demóstenes participar de um esquema de corrupção, e um esquema principalmente que é totalmente ilegal, né, que são os jogos de azar no nosso país. Como é que vocês veem essa situação que a gente poderia até chamar de duplamente ilegal? Hoje, e aí a gente percebe que cada vez mais a nossa política brasileira, infelizmente, são casos e casos de denúncias, e esse do senador aí, com tantas denúncias e gravações telefônicas, inclusive falávamos que foi o próprio quem elaborou a ficha limpa, né? Como é que vocês veem mais esse caso no nosso país? Olha, eu vi uma charge muito engraçada hoje, recebi pela internet, dizendo que o Demóstenes toma banho de cachoeira. É, uma boa. Nada mal, nada mal. O Carlinhos Cachoeira Caiu com uma luva caiu hoje. como uma luva hoje, né? Exato, a charge diz tudo, né? Diz tudo. Só faltou alguns bilhetes de loteria, de bingo, né? Para ser bem
sincero aquilo que... Mas sabe, Débora, eu assim, como advogado, quando eu vejo essas notícias, eu sempre procuro fazer uma análise, na verdade, jurídica do tema. Né? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi a declaração do advogado do Demóstenes. Né? Quando o advogado do Demóstenes deu sua declaração, ele disse o seguinte, falou, olha, ele pode até ser julgado e perder o cargo politicamente, mas eu já analisei as gravações e as gravações foram todas ilegais. Então, ou seja, isso é uma questão a ser pensada sobre o aspecto jurídico, né, do caso. Né? Porque se a gravação for ilegal, juridicamente é como se ela fosse inválida. Inexistente, ela é inválida. Mesmo havendo o crime ele está sendo acusado de 3 ou 4, coação, corrupção. Exato. Mesmo havendo o crime, ela é ilegal, não sendo... É porque assim, a prova inválida é como se fosse considerada como se fosse inexistente, né? Uhum. Então, isso me chamou a atenção. É óbvio, eu não conheço o caso, esse caso pareceu um caso muito complexo e tudo, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque, assim, o advogado dele é uma pessoa muito respeitada, assim, no meio. E é conhecido como assim, uma pessoa que inclusive, já advogou para diversos políticos em situações equivalentes e sempre foi muito bem sucedido. Então, o que ele falou, na verdade, é uma coisa para se prestar muita atenção. Né? Porque, é lógico, ele já foi condenado publicamente. Né? Talvez até a carreira política dele tenha tido um fim, mas se ele vai ser condenado juridicamente, aí eu não sei. E às vezes é um pecado, porque às vezes o judiciário acaba sofrendo a pecha, né? De que o judiciário solta as pessoas, quando às vezes não é verdade. Né? Às vezes fazem uma gravação ilegal, noticiam, ou seja, se a gravação é ilegal, o judiciário tem que aplicar a lei. Interessante. Né, é interessante ouvir essa mesma declaração, e quando eu ouvi essa declaração, ele foi tão rápido na resposta, o advogado foi tão rápido na resposta, falando que todas as gravações eram ilegais, porque não tinham mandato, não eram... a justiça não tinha liberado essas gravações. Ele foi tão ligeiro tentando provar a inocência do senador Demóstenes, e que me assustou, porque ele já estava com a palavra na boca. Então eu me senti assim bem... já estão com a defesa pronta. Já estão com a defesa pronta, porque ele foi enfático em dizer isso. E você falou no lado jurídico, doutor, eu vou pegar no lado jornalístico. Na faculdade de jornalismo, nós também abordamos esses casos de investigação, e lá nós aprendemos que é proibido fazer esse tipo de investigação sem ter um mandato, sem ter a justiça. É proibido. Mas se você não fizer um tipo disso, como, vamos se dizer, o Fantástico, vamos pegar o exemplo do Fantástico. Fantástico fazendo, semana retrasada, né, aquela situação em que... Dos hospitais, as licitações. Certo. Se não fosse por câmera escondida, nunca iria ser pego isso. Então, há controvérsias quanto ao jornalismo também, sabe? Nós aprendemos a não fazer isso, mas nós precisamos fazer isso para quebrar aquela hegemonia de que tudo está correto, tudo está certinho. Não, e não está. Então, é a forma da gente estar também pegando essas coisas em flagra. Eu quero dar uma cutucada em vocês em relação um pouquinho à questão ética, porque ele saiu do partido, né? Mas a renúncia propriamente, a gente acompanha aí recentemente, teve alguns casos na Europa, Grécia, onde eles renunciam ao cargo quando existe algo, né, ilegal. No Brasil, na prática, isso não acontece. Na Hungria, né? Que eu acho que o presidente da Hungria plagiou uma tese de doutorado, foi descoberto e renunciou por causa disso. Sim. Né? Aqui no Brasil, imagina uma coisa dessa se aconteceria. Então, essa ética que envolve, porque aí, ao mesmo tempo, nós temos um projeto de ficha limpa em nosso país, onde o autor faz, né, uma lambança dessas, por que não dizer uma lambança,
E aí, na contrapartida, também temos o comportamento dos deputados e senadores, que a gente sabe que muitas vezes acaba em pizza, quer ver né? outro dado engraçado? Você sabe, existe uma lei que é muito famosa, que pegou muito hoje em dia, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Sabe quem que foi que sancionou a Lei de Improbidade Administrativa? O Fernando Collor, né? Que é o caçador de Marajá. Exato. Né? É engraçado, mas normalmente as pessoas, quando vêm com muita, né, esse discurso da moralidade, e aí eu lembrei do Milor Fernandes, né? Que morreu, né, faleceu. Ele tinha uma frase que dizia o seguinte, que corrupção, né, é aquilo que todo mundo é contra até chegar ao poder, né? É uma bela frase, grande Milor, né? Grande Milor, é verdade. Exatamente. Tiago, algum complemento quando falamos em ética na política, quando falamos nesse caso todo, aí como é que você... Eu já trabalhei, né, por diversos anos com a política, né? A gente sabe dos bastidores, né? Então o pessoal hoje está mais transparente. Vamos pegar, né, dessa forma. Eu sempre falo no portal da transparência. A prefeitura tem portal da transparência, governo do estado tem portal da transparência. Então, os governos hoje, eles querem abrir, né, a receita, o gasto, eles querem mostrar o que eles estão fazendo, né? Eles estão com medo, né, de que possa o governo ser intitulado como ladrão, como roubo e outras. Então, é uma forma da gente estar coibindo isso, né? Então, o portal da transparência, né, é uma forma de coibir essa informação incorreta, né? Que sai além das paredes, né? E eu trabalhei diversos anos com política, né, deputado federal, trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, a gente tem esse acesso, né, à política, aos bastidores, né? Mas hoje já não acontece como antes. Hoje tem a lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Lei de responsabilidade fiscal. Isso também, desde 2000, também vem sendo uma forma da gente estar... E nesse meio todo, já para a gente fechar o nosso bloco, existe também o cidadão, que tem aí o direito de fiscalizar e principalmente escolher bons representantes, já que esse ano a gente tem eleições municipais, então cabe a nós, cidadãos, também pensar muito bem antes da escolha e ser comprometidos com a questão política também no nosso país. Mas a gente volta em um minutinho falando sobre economia. Então, é um minutinho, só não saia daí. Até já.